Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje é dia de artesanato. Vamos fazer 3 passo a passos com garrafa PET, arame e massa epox. E eu vou ensinar na última parte o arame que eu faço a alça, tá bom? Das garrafinhas PETs para vocês verem. Então bora pro vídeo. Ai, gente, não esquece o like, inscreva-se no canal, me siga lá no Instagram, eu estou como jardimda.márcia. Bora pro vídeo? Com duas partes superiores de garrafa PET, uma você vai tirar essa parte aí, como eu tô fazendo no vídeo, a outra você deixa com a rosca e a tampa. E nós vamos unir as duas partes desse jeito aqui, ó. No caso, eu uni e fechei a rosca e ainda passei um Durepox. Você pode conseguir fazer uma abertura de modo a nem precisar colocar o Durepox, tá? Vai depender muito do tamanho que você cortar, tá? Depois você vai passar uma camada de primer e uma camada de uma tinta bege para você fazer a pele da bonequinha. As flores eu fiz primeiro, mas você pode fazer, eu acho que depois até sobre a tinta preta, que acho que ficava até mais fácil, tá? E aí eu fiz, como para variar, a olho, né? Desenhando assim meio a olho. Eu peguei como modelo imagens lá do Pinterest, né? Ou imagens do Google, para fazer mais ou menos a Frida. Então, eu faço a sobrancelha e todo o processo de pintura com base nessas imagens. Ó, tá? Gente, esse aqui que eu uso para fazer cílios, trabalhos bem delicados, tá? Eu não enxergo para falar o número para vocês. Tô, ó, filmando aqui para vocês verem, tá? Ó, é esses aqui, ó. Essa do meio que eu uso para fazer cílios. Essas partes delicadas, então usar o pincel bem fininho ou fazer com a caneta piloto fina, 1.0 milímetros, e as partes mais grossas com a caneta 2.0 milímetros, tá? É mais fácil fazer com caneta. Depois é só concluir a pintura do cabelo. Depois eu terminei de pintar as flores. E aí, passar a pintura da roupinha, né? Mas eu tô só primeiro contornando essas flores todas aí que eu fiz. Por isso que eu acho mais fácil vocês pintar de preto, depois pintar a flor por cima, tá? Não precisa fazer que nem eu fiz, não, porque complicou um pouco. Ai, ai. Ou então desenhar primeiro antes. É que eu faço tudo assim, meio a olho, né? Depois eu comecei a pintar a blusa dela, que eu fiz de verde, e depois eu fiz um contorno com um vermelho queimado, assim, um vermelho mais queimadinho. Pra no fim, eu fiz algumas camadas desse verde, tá, gente? Porque ficou muito clarinho, aí eu fiz algumas camadinhas. Pintei essa boquinha aí de vermelho. Depois pintei as bochechas com um rosinha, claro. Ó, nessa hora aí que eu vou fazer o contorno com esse vermelho mais queimado da blusa dela, tá? Deixa assim, toda a parte contornada um pouco mais grossinha. Bom, aqui eu já reforcei aqui o preto. Fiz umas florzinhas aqui, ó. Fiz as bolinhas, passei uma cor vermelha um pouco mais escura. Aqui fiz tudo com pincel. Agora eu vou usar essa caneta aqui, ó, para fazer delinear. É a número 2, ponta média 2.0 milímetros. Essa caneta aqui, quando você for passar o spray, o verniz spray, você tem que passar de longe, porque senão ela derrete. Aqui é só para fazer o acabamento mais fino. Então, se ficou um pouco torto, você vem e arruma. Se você quiser fazer tudo com a caneta, também pode, tá? Mais fácil até.
formato da flor, tudo é a gosto, cada um faz do seu jeito. Eu começo contornando todos os detalhes da blusa, tá? E todos não, né? A golinha. E eu vou fazendo isso onde eu acho necessário, onde eu acho que tá precisando, eu faço um contorno. Você pode desenhar, você pode fazer desenho geométrico com a caneta, dá pra fazer muita coisa, tá, gente? Eu vou usar esse pinta-bolinhas. Vou pintar umas bolinhas aqui assim, ó. Aleatórias, tá? Pra ficar mais coloridinho. Agora decorar, fazer o miolo das flores com esse próprio pinta-bolinhas também. Aqui, gente, essa aqui então é a peça finalizada, ó. Fiz um colarzinho, iluminei o colarzinho com uma luzinha. Passei um pouquinho de escurecimento assim, ó. Fiz um brinquinho, tá? Ó. Tá vendo que são as duas partes da garrafa PET. Ficou bonitinho, achei. Se você tiver uma garrafa PET que a parte aqui, ó, é mais redondinha, eu acho que fica mais bonito ainda, tá? Mas assim, ficou bacaninha. Olha que fofo. Gostaram da ideia? Deixa o joinha. Olha, gente, eu peguei essa garrafa de leite. Ó, vou cortar aqui nessa altura e vamos ver o que vai sair daqui. Agora eu vou esquentar, tá com ferro quente, gente. Eu tô fazendo isso direto no ferro. Mas você pode colocar proteção no ferro, como um TNT, por exemplo, um tecido ou um papel, para evitar, não esquenta muito, tá? Porque senão você vai acabar colando o plástico aí no ferro. Cuidado para fazer isso. Conheça bem o seu ferro, porque se for muito quente, evita fazer direto assim como eu tô fazendo. Turquesa, maçã verde, marrom, amarelo ouro, rosa primavera e branco. Mais ou menos são essas as cores que eu vou usar. Muita gente me pediu para trazer o passo a passo da casinha. Olha, gente, não ficou perfeito esse passo a passo, porque infelizmente eu já te falei, não sou boa de ensinar pintura. Todo o meu processo de pintura é feito à mão livre, então não tem didatismo nenhum, né? É só mostrar como que eu faço. E primeiro passo aí foi cortar a garrafa PET, colocar o arame, pintar a garrafa PET de verde musgo, passar uma borda marrom com laranja, imitando uma ferrugem. Fiz esse quadro claro aí, tá vendo? Onde eu tô fazendo a pintura. Fiz esse quadro claro e o verde ficou como uma moldura e tô fazendo a pintura à mão livre. Sempre o primeiro passo é com a pintura em branco, que eu desenho mais ou menos um esboço da casinha e da árvore, e depois eu começo a usar as outras cores. Para mim, gente, o grande pulo do gato é você sempre trabalhar a pintura com a tinta fresca, tinta molhada. Então, você vai colocar o marrom, coloca o marrom com bege, por exemplo, para fazer o tronco, mistura enquanto as duas tintas estão molhadas. Coloca o bege, não precisa esperar secar o bege para colocar o marrom. Tá colocando, fazendo a folhagem verde com amarelo, faz o amarelo primeiro, depois escurece com o marrom, enquanto o amarelo estiver molhado, né? O grande segredo para mim, que quando comecei a pintar não sabia, era sempre manter e fazer todo o trabalho na peça enquanto a tinta ainda está bem fresca, bem úmida, tá? Assim você consegue misturar uma tinta na outra no próprio desenho, mesclando, né? Fazendo
aquilo que o escurecimento, um sombreado mais natural possível. Porque o amarelo e o verde, por exemplo, da folhagem com o marrom é tudo contraste entre uma cor mais clara e uma cor mais escura. E todo esse trabalho eu faço enquanto a tinta está mais ou menos fresca. Não é uma tinta totalmente seca. Toda a minha pintura é feita desse jeito. Outra coisa que eu faço é colocar sempre a tinta no pratinho, porque assim você vai conseguir pegar um pouquinho da tinta e ir colocando. Também pego água e coloco no pratinho mesmo. Vou jogando uma gotinha de água dentro do potinho ali das tintas de mistura, para que fique mais aguado. E aí eu sempre passo ali no papelzinho que tá absorvente ali, para tirar o excesso, entendeu? E eu vou fazendo sempre assim. E vou escurecendo, começo geralmente com umas cores mais claras e vou escurecendo com o tempo. Nesse caso aí eu tô colocando agora o rosa, porque eu vou começar a fazer algumas bandeirolas. Aí, gente, desculpa, ficou meio fora, eu vou cortar essa parte, tá? Agora eu já tô no acabamento, tô escurecendo, fazendo sombra, já fiz todos os balãozinhos que ficaram pendurados, tá vendo? Bandeirola, balão, bandeira, todos os adereços. Eu nem queria mostrar muito esse trabalho, porque realmente não dá para ensinar, tá? Eu só tô mostrando porque o pessoal pede muito, então eu vou deixar só esses trechos aqui para vocês, porque é feito à mão livre, não tem molde, não tem nada, então infelizmente é assim que eu trabalho aqui, tá? Esse é o que ficou mais ou menos assim para vocês verem. Olha, gente, esse aqui é o resultado final daquela pintura que vocês estavam vendo até agora. Aqui já tá plantado. O arame, gente, o arame me perguntaram, é pintado, tá, gente? Com a mesma tinta que eu pinto o anterior eu faço aqui. Para fazer esse adereço aqui, eu coloco as bolinhas. Depois eu enrolo só um arame aqui, ó, para deixar a bolinha parada no lugar. E é só isso que eu fiz nesse caso aqui, ó. Bem de pertinho para vocês verem. Esse acabamentinho aqui, tá vendo, ó? Não tem muito segredo, não. Depois passo verniz spray. Várias camadas de verniz spray para durar o máximo possível, tá? E no último passo a passo, com a parte de baixo da garrafa, que você vai arredondar, da mesma forma que você fez para o outro modelo, você vai colocar na parte de baixo pezinhos feitos com Durepox desse jeito aqui, ó. Vejam que eu fiz só 3 pezinhos, furei o fundo da garrafa PET e agora vamos pintar. Bom, a parte de baixo eu fiz toda com marrom chocolate ou marrom escuro, tá? Essa parte azulada eu fiz na verdade, com verde, chamado verde glacial, com a tinta de PVA, tá? E para variar, vou fazer tudo com a pintura à mão livre. Faço sempre a base branca e depois eu vou escurecendo e contornando e vou fazer umas rosas aí para vocês verem, tá? A rosa é basicamente amarelo, branco e rosa pink. E eu fiquei fazendo primeiro então toda essa parte com branco e amarelo, sempre trabalhando com a tinta mais úmida. E aí eu vou fazendo todo esse trabalho aí de preenchimento, misturando sempre o amarelo com o rosa e espalhando, sempre eu vou espalhando. Depois é que eu vou escurecendo mais com o rosa e clareando as partes mais que eu gostaria que ficassem mais ressaltadas no final com o branco, tá? É um trabalho bem lento. Eu acelero aqui no vídeo para vocês conseguirem acompanhar, mas é um trabalho bem lento, tá? Que eu fiz à noite para variar. E as folhas eu fiz com verde, um verde folha misturado com marrom. E aí eu vou colocando folhas e flores e botões aí. A minha intenção nesse caso é imitar um vaso
daqueles que a gente vê no plantadas suculentas, sabe assim, acho tão bonito. Aí eu queria imitar. Então eu tô mostrando esse trabalho aí para vocês. É um trabalho super simples, mas que vai dar um efeito super bacana. Por isso que eu trouxe esse trabalho para vocês. Fica parecendo, na verdade, que é um vaso de barro ou um vaso de cerâmica. Não parece que é PET. E eu achei isso super bacana. Você conseguir transformar o PET num vaso bem verossímil, sabe? Bem parecido mesmo com um vaso de verdade. Depois, gente, que você chega nesse resultado mais ou menos de pintura, daí você vai pegar a sua caneta fina, né, permanente, 1,0 milímetros e vai contornar a sua rosa. Mas não é contornar certinho não, tá, gente? É contornar bem como se fosse um pontilhado irregular. Não precisa ser um pontilhado certinho. Nas partes que são mais profundas, você dá uma puxadinha. Veja aí no detalhe, gente, a pintura e o pontilhado que eu fiz, de acordo com o que eu tô falando para vocês aí, ó. O efeito final é de um vaso mesmo, tá vendo? Fica parecendo que é de verdade. Ó, a minha intenção era essa aqui, ó, fica parecendo um vaso de verdade. Tá vendo? E ele ficou até pesadinho porque você coloca o pezinho de como é que chama? Durepox, né? E aí fica legal, ó. E, gente, isso aqui é nada mais, nada menos do que um potinho, metade de um potinho de garrafa PET. E com a parte de cima você faz a cabeça e o corpo da nossa querida Frida, que eu mostrei no vídeo anterior. Gente, me pediram para ensinar esse aramado aqui, ó. Como que faz? Eu vou ensinar para você. Vou cortar esse arame aqui, galvanizado, 89 milímetros. Cortei 64 centímetros de galvanizado e eu vou fazer essa dobra aqui, ó. Eu enrolo o arame desse jeito aqui, tá, ó. Vocês podem enrolar de várias formas, eu tô enrolando assim. E você faz esse enroladinho até o final. Ao adquirir miçangas, gente, tenha cuidado, ó. Não compre qualquer miçanga, tá? Se você observar bem, leva um pedacinho aqui de um arame seu dobrado e faz o teste, ó, porque quando você vai tentar passar, ele não passa nesse furinho aqui, ó, tá vendo? Isso é importante, tá? Procurar miçanga que o orifício, ó, seja compatível, tá? Essa daqui, por exemplo, ó, não passa, ó. Ou passou? Ah, passou! Mas ele não passa depois, tá vendo, ó? Ele não passa. Esse já passa, esse passa. Então, você tem que fazer o teste, tá? Senão, vocês vão comprar miçanga que não entra aqui, ó. Agora, você vai pegar um outro arame, o mesmo anterior, vai cortar 44 centímetros de comprimento, dobrar ao meio, pra gente fazer essa parte aqui, ó. E vamos enrolar de novo, tá? São 2 arames que você vai usar para fazer esse trabalho. Tô usando esse alicate aqui, que eu não sei o nome dele direito. É um alicate que eu sei que é usado para fazer pontinhas redondas em bijuteria, tá? Ó, eu começo aqui a enrolar. E vou enrolando, ó. Dá para fazer com esse tipo de alicate? Dá também. Mas esse aqui é mais prático, porque ele fica mais redondinho. Hoje eu não tô com a mão boa pra fazer, né? Tem dia que sai tão redondinho, o dia que mostrar pra vocês não sai. Ai, meu Deus. Não sei se vocês têm isso, mas tem dia que eu tô com a mão boa. Tem dia que eu não tô, não. Mão boa pra pintar, mão boa pra fazer as coisas, e tem dia que a mão não tá legal. Na verdade, não é a mão, né? É a gente, né? Aí, gente, ó. Você faz um lado e agora você vai colocar a miçanga. Escolhe aí a miçanga que você achar melhor. Aqui tem que estar bem fininho para entrar. Aqui, vamos colocar um amarelo, um branco.
Pronto. Agora, eu vou... Deixa eu ver, ficou meio comprido, né? Acho que eu vou fazer mais enroladinho aqui. Aí, ó, você vai pegar aqui, ó. Colocar assim. Eu vou prender aqui com outro arame e volto pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó, enrolei dos dois lados, tá vendo, ó? E agora eu vou colocar, então, o arame aqui. O arame que eu uso é esse aqui, eu comprei em loja de artesanato. É o arame mais fininho que tem lá, foi o que eu comprei, porque ele é super maleável. Você corta 2 tirinhas aqui, mais ou menos, ó. 2 pedacinhos para você fazer o trabalho. Quero mais ou menos aqui. Esse arame, ele é bem macio, você consegue até fazer com a mão. Só que, para ficar firme, o ideal é você fazer com a ajuda do alicate, tá? Só cuidado que como ele é muito fininho, ele se parte facilmente aqui, na hora de manusear com o alicate. Você vem pra cá e você vai prender do outro lado também. Eu tô puxando pra fora, assim, ó, esse arame, pra ele continuar bem firme, tá? Ai, gente, ficou um pouquinho maior esse lado aqui, né? Aí, ficou mais parecido. Aí, agora, você vai pegar a sua latinha e vai colocar aqui, ó. Faz um furinho pra cá, um furinho pra cá. Eu posso ir de dentro pra fora ou de fora pra dentro, o que vocês acharem melhor, tá? Bom, a intenção era essa, ficou pronta aqui a nossa alça. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Veja que são todas vasilhas de PET, que você fazendo um trabalho bem caprichado, fica assim super bonitinho para você enfeitar o seu jardim, gastando bem pouquinho, né? Para fazer esses pezinhos aqui, olha, eu usei, não usei todo o Durepox, dá para você fazer uns 4 ou 5 desses. Então, é assim, um material que compensa bastante. Uma coisa que eu esqueci de falar é que aqui, ó, eu também fiz passei a ferro, tá, ó, aqui, ó, para ficar essa voltinha redonda em cima e embaixo. Esses furos eu fiz na tampa com a ferro de solda. Só isso que faltou falar. Depois eu passei o verniz e encerrei aqui. Estou encerrando aqui o vídeo com essa imagem para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau!